Olá, estamos iniciando mais um encontro, um diálogo aqui no programa Castelo Forte, programa oferecido pela comunidade evangélica de Lajeado, onde queremos conversar sobre pessoas, iniciativas, entidades que estão trabalhando, se esforçando para beneficiar a vida das pessoas, da família, da sociedade aqui no Vale do Taquari. Hoje temos a oportunidade, o privilégio de conversar com a advogada Silvia Feldens Via, que é presidente da Casa de Passagem aqui do Vale do Taquari, e ela vai conversar conosco sobre essa realidade que está muito presente também aqui no Vale do Taquari e que inclusive foi tema de uma reportagem recentemente em jornais da região. Doutora Silvia, obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte. Gostaria que você comentasse conosco um pouco dessa realidade aqui no Vale do Taquari, a questão da violência doméstica, o que você tem percebido. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde, né? Agradeço o convite. A última reportagem que saiu no jornal informativo aqui do Vale em relação à violência contra a mulher, que Lajeado é o ranking no estado, no interior do estado, de violência contra a mulher. No primeiro momento, quando a gente lê sobre a reportagem, assim, a gente leva um susto, porque a gente imagina, meu Deus, Lajeado com um índice tão alto de violência contra mulheres, né? Nesse período do verão, teve no período do carnaval, que tivemos num feriado, 24 agressões em relação a Maria da Penha. No final de semana do verão de janeiro, 20, só num sábado e domingo, né? Que chegou até o Poder Judiciário de casos, né? Então, é um primeiro momento a gente se assusta, sim. Mas a violência contra a mulher sempre existiu, né? Eu acho que existe em todos os municípios, sempre. E hoje o lado positivo, se tem alguma coisa de lado positivo da violência contra a mulher, que eu vejo que as mulheres do Vale estão vindo buscar ajuda. Por quê? Porque hoje a nossa região é uma região onde que temos uma rede muito bem servida, onde que tem profissionais na área muito bem preparados para receber a mulher vítima de violência, começando desde a Polícia Civil, onde faz um bom acolhimento, que é onde que elas procuram no primeiro momento da agressão, ou a Brigada Militar, que desde o ano passado nós temos a Patrulha Maria da Penha, que são poucos municípios do estado do Rio Grande do Sul que são contemplados com a patrulha, mas nós temos aqui em Lajeado, que foi implantado no início do ano. Temos a Polícia Civil, que é onde temos o primeiro acolhimento da agressão, onde que são ouvida a vítima, e através da Polícia Civil, que é encaminhada essa mulher com os seus filhos ao abrigo, né, que é a Casa de Passagem. Em todo o estado do Rio Grande do Sul existe só 4 casa-abrigo e uma é aqui no Vale, né? Temos esse privilégio de termos a Casa de Passagem. Sim. Aqui. Mas, doutora Silvia, para aqueles que nos assistem, se você puder falar um pouco que realidade é essa da violência doméstica. Uhum. Normalmente isso é algo que acontece dentro de 4 paredes, ou pelo menos não se conhece muito bem, ou não se ouve falar muito de situações. Existe um raio-x dessa situação? São casos bem diferenciados? O que acontece ali nesses lares, nessas situações de violência doméstica? O que provoca, o que leva a isso? Assim, a violência doméstica é exatamente entre 4 paredes, né? Então, a pior coisa da violência doméstica é tu achar uma testemunha, porque quem são os personagens daquela violência? É a mulher, o homem e os filhos, né? Então, por isso que a denúncia da vítima que é tudo no processo, porque é ela que está ali, né? E hoje os retratos, as pessoas às vezes questionam, a violência são pessoas com uso de droga, pessoas com uso de álcool. Não. Assim, as mulheres que eu recebo na Casa de Passagem são mulheres que foram agredidas por homens machistas. O que é machismo? É aquele onde que o pai agredia a mãe e está reproduzindo essa agressão na sua mulher. Ou aquela menina que sempre viu o pai agredir a mãe e que acabou casando com o agressor. E hoje a gente luta
pelo rompimento do ciclo da violência. Porque essa mulher hoje que está sendo agredida por esse homem que viu a mãe ser agredida, ela que tem que romper essa violência. Para o filho que ela tem dentro de casa não reproduz essa agressão. Ou essa menina venha casar com o agressor. Tá? Claro que o álcool ajuda, estimula o agressor a cometer, né? Hoje temos um índice altíssimo de usuário de droga de crack que chega em casa, agride a mãe, que é um requisito da Lei Maria da Penha, porque é família, porque é violência contra também, violência familiar, né? Então nós temos um índice altíssimo, mas assim, ó, pelo meu cotidiano, pela minha experiência, a gente vê assim que a maioria das mulheres que são agredidas são mulheres que foram agredidas por companheiros que já vêm de uma família patriarcal com violência dentro da própria família, né? E que ela vem reproduzir isso. E do ponto de vista da mulher, a mulher hoje ela já se sente mais encorajada, apta a denunciar essa violência. Às vezes se pergunta ou se comenta, mas essa mulher, por que ela fica Sim. naquela situação? Como é que você explica isso? É assim, a maioria das pessoas perguntam isso, né? Então, assim, ó, existem estudos que dizem assim, que a mulher, ela é do instinto dela perdoar e tentar salvar a família, tá? É do instinto dela. Então, assim, ela sofre a primeira agressão, daí o agressor diz, não, eu não vou fazer mais isso. Ela vai perdoar, tá? Então, ela tenta resgatar pelos filhos, ela tenta resgatar. Então, assim, tem estudos, né? Até quem fez esse estudo foi uma delegada que trabalha conosco, né, de mestrado, que a mulher ela tem que sofrer 20 anos de violência para ela dar o chega, deu, basta, né? Então, assim, a nossa geração não é tanta, tá? Mas a geração de pessoas mais antigas, né? Elas vêm com isso, tentar salvar e tentar resgatar a família. Então, ela tem que sofrer muito para dar um basta na violência. E hoje o que a gente busca muito aqui em Lajeado, mulheres dependentes financeiramente do agressor. E daí ela não consegue romper mesmo a violência. Porque ela sempre assim, ó, não é porque ela não consegue, né? Porque ela pensa assim, meu Deus, quem vai sustentar meus filhos? Quem vai pagar as contas? Aonde que eu vou ter essa moradia? Então, através desses estudos, dessa estatística, foi que a Delegacia da Mulher fez um projeto com as empresas do Vale do Taquari para tentar, assim, ó, quando chegar uma mulher que fez um boletim de ocorrência, que é encaminhado para a Delegacia da Mulher ou para a Casa de Passagem, e ela tem essa dependência financeira, a gente tenta ir, através dessas empresas, buscar trabalho para ela romper o ciclo. Mas, assim, existe ainda um índice muito alto dessas mulheres dependente financeira, porque para o agressor é cômodo. É muito cômodo ter a posse, a propriedade, achar que ele está no poder, que ele pode tudo e que ela não vai conseguir buscar esse fim da violência, né? O que a lei hoje, através da Lei Maria da Penha, dá de proteção? Quais são, digamos, os direitos, os deveres nessas partes? Por exemplo, o agressor, ele continua tendo compromissos com a sua família, seus filhos. Sim. O que são esses direitos e deveres numa relação como essa, onde houve uma agressão, onde a Lei Maria da Penha foi aplicada? A Lei Maria da Penha foi uma conquista, né? Eu acho que eu tô nessa área da violência desde 2000 e eu acho que a lei veio só para trazer benefício, né? Apesar dela, a Maria da Penha ter surgido pelo fato de uma mulher ter sido quase morta, que é a Maria da Penha, mas que ela foi à luta e hoje foi criada essa Lei Maria da Penha. A Maria da Penha, ela vem buscar o que tem eu acho assim, ó, de proteger muito a mulher. Antes da Lei Maria da Penha, o que fazia? A mulher tinha que sair corrida de casa e até um familiar querer ela, ou até ela permanecer. Ela permanecia ou em abrigo em casa de familiares, né? E o agressor ficava em casa. Hoje não. Hoje a Lei Maria da Penha, o que ela prevê? A mulher voltar para casa. O abrigo é provisório, tá?
tá? Então ela sai de casa, em 24 horas o juiz da Maria da Penha, o juiz da vara ou o juiz de plantão, ele tem 24 a 48 horas para tirar esse agressor de casa, certo? E ela retornar para sua residência com os seus filhos. Então hoje o agressor é que sai de casa. Sim. E a pessoa, no caso agredida ou sofreu violência, ela tem direito de ficar na sua casa. Ela retornar, as crianças retornar para a escola, retornar à sua rotina, né? Ela permanecer dentro da casa. E esse agressor, quando o oficial de justiça com a brigada militar retira ele dentro de casa, são determinadas regras para ele. Por exemplo, não aproximar 200 metros dessa mulher, não aproximar 200 metros dos filhos, dependendo do caso, né? Nem no trabalho, né? Se essa mulher trabalha. Então, caso ele descumpre alguma ordem do juiz, ele é preso. Então, a gente ouve muito isso, né? A prisão, né? Por quê? Porque ele descumpriu a ordem do juiz. E depois tem uma audiência, né? Que daí o juiz ouve as partes. Estamos conversando com a doutora Silvia Feldensvia, presidente da Casa de Passagem aqui do Vale Taquari. Doutora Silvia, também um outro lado, essa Lei Maria da Penha, existe às vezes também o inverso, onde o homem sofre agressão na sua casa? Sim. Como é que isso funciona? Isso acontece realmente? Sim, o homem, se ele sofrer agressão, né? Claro que ele não tem uma lei para ele. Por que às vezes as pessoas dizem, por que a lei específica? Mas ele tem a lei. Ele tem a lei estabelecida no Código Penal, que é lesão corporal leve, lesão corporal grave. Claro, a mulher também vai sofrer essa consequência, mas tipificada, como a gente diz, no Código Penal, né? E a mulher tem a Lei Maria da Penha, porque a gente sempre diz assim, que é uma lei, né, que foi criada até por a mulher ser ainda fraca, frágil em relação à força física, né? Então foi por isso que foi criada essa lei, né? Mas o homem, claro que se ele for agredido, ele também tem os seus direitos, né, para buscar. E você mencionou antes a questão de filhos, filhos às vezes usuários de drogas, por exemplo. Então, em relação a uma mãe, essa lei também funciona da mesma forma? Como é que funciona essa situação? Sim, né? Porque o que é a Lei Maria da Penha? Ela é toda agressão física familiar dentro da família. Pode acontecer, por exemplo, assim, um namorado, né? Dentro de casa, família, né? Então é isso que acontece. Se um filho vier se agredir uma mãe ou um pai em relação ao usuário de droga, que é buscar, a maioria que vai agredir é porque quer dinheiro do pai, da mãe, né? Ele vai ser enquadrado na Maria da Penha, vai ser afastado dos pais, esses pais vão ser protegidos desse usuário de droga. Doutora Silvia, eu gostaria que você comentasse um pouco assim para nós essa questão da casa de passagem. Qual é a sua importância dentro desse processo, desse cuidado por pessoas e como é que ela se sustenta, a casa de passagem aqui no Vale Taquari? Se você puder, então, contar para nós. Pois a casa de passagem, ela tá desde 98, né? É uma das únicas, assim, casas-abrigos no estado do Rio Grande do Sul, como eu comentei contigo, né? Antes, quando ela foi criada, não existia a Lei Maria da Penha. Hoje é quase uma exigência que a região ou o município tenha, porque está previsto lá, né, num artigo que tem que ter o acolhimento. A casa, ela foi criada num momento bem difícil aqui de Lajeado, através de uma delegada de polícia, que era de Arroio do Meio, que é a delegada Elizabeth, aonde veio uma mulher buscar ajuda com ela, né, ela estava de plantão. E ela teve que mandar essa mulher de volta para casa porque não tinha um abrigo para acolher. E essa mulher foi morta pelo companheiro. Então ela, junto com algumas mulheres da comunidade, resolveram criar a Casa Abrigo. E hoje a Casa Abrigo ela é extremamente importante. Porque no primeiro momento, quando a mulher sai de casa para pedir ajuda, nós temos que proteger ela. E porque nessa hora nenhum familiar existe. Nenhum quer se envolver, é briga de marido e de mulher, né? Nem assim, ninguém quer se envolver, ninguém quer acolher, porque vai sobrar para ele. Aí é a instituição que faz esse trabalho de acolhimento. A maioria das vezes essas mulheres são agredidas à noite, finais de semana, e daí ela permanece lá conosco
até sair a medida protetiva. Lá ela pode ser acolhida, ela e os filhos. E lá ela tem todo o acolhimento jurídico, psicológico e assistencial, né? Então, ela fica ali até ela sair com segurança para voltar para o seu lar com segurança. Doutora Silvia, você coloca uma coisa muito interessante, o que chama a atenção, essa questão dos familiares. Você diz que normalmente os familiares se afastam, não se envolvem e nem oferecem um lugar para a pessoa permanecer um tempo. Assim, até às vezes quando os vizinhos ouvem os gritos da mulher pedindo ajuda, a maioria diz, não vou me meter porque é briga de marido e mulher. Tem um ditado que diz assim, você não precisa se meter, mas o Estado precisa se meter. E quem é o Estado? Brigada Militar, Polícia Civil, Conselho Tutelar. E hoje existe o 180, o 190 que tu liga, faz a denúncia anônima e é muito rápido isso e logo é abordado essa violência, né? Então você aconselharia, por exemplo, um vizinho que houve uma situação de violência a ligar? Sim, para o 180 ou 190, né? O 180 é cá em Brasília, né? Que é uma central que a tua voz até sai modificada lá e eles ligam automaticamente para Lajeado e aqui a assistente social, a coordenadoria da mulher faz a busca. E é muito rápido, é muito eficaz. E o 190 é a Brigada Militar, tá? Então assim, não seja neutro, porque vocês podem estar ali dentro de uma criança, uma mulher, ou até próprio um homem, uma idosa que pode estar morrendo por uma negligência, por uma omissão, né? E não é necessário, porque ninguém vai ficar sabendo que foi você que fez a denúncia, né? Então faça essa denúncia. Quando é menor, liga para o Conselho Tutelar, as conselheiras tutelares fazem a denúncia, vão lá, vão averiguar. Não, elas nunca, assim, elas estão preparadas para ir lá nessa casa, não dizem quem fez a denúncia, nada, né? A denúncia é anônima. Anônima. Então é tranquilo, assim. Tanto que às vezes as pessoas barram a gente na rua, nós que trabalhamos na rede de combate à violência contra a mulher. Tem um caso assim. Às vezes a gente na rua mesmo pega o endereço e tal, e nós mesmos fizemos a denúncia para ir fazer essa busca, né? Porque nesse caso, muitas vezes essa mulher pode ser morta, uma criança pode sofrer junto com tudo isso, né? Pensando assim, doutora Silvia, agora nesses últimos minutos aqui do nosso programa, o que você considera como profissional, advogada, alguém envolvida há tantos anos nessa área, que seriam assim alguns passos importantíssimos para diminuir a violência, especificamente essa questão da violência doméstica na nossa sociedade? Você tem assim algumas sugestões que nós poderíamos, quem sabe, nos ligar mais nesse sentido? Sim, assim, a gente sempre, nós temos uma rede, né, que eu comentei com vocês, combate, que a gente faz uma reunião uma vez por mês, onde a gente discute muito isso. Primeira coisa, assim, a prevenção, né, o que é? Sofreu a primeira violência, busca ajuda para encerrar esse ciclo, salva a sua família. Nós não estamos aqui para romper essa família, mas salvar ela, né? Ter uma família sadia, é essa a nossa busca, né? Primeiro lugar, se ela sofreu a violência uma vez, não deixa com que aconteça a segunda. Vá buscar ajuda, porque está envolvida as crianças, né? Vai na delegacia da mulher, vai buscar o conselho tutelar, né? Vai buscar a coordenadoria da mulher que tem um Lajeado. Os homens que estão nos ouvindo, toda vez que for dar um tapa ou qualquer agressão física, principalmente a psicológica, que é horrível para uma mulher, pense que você está agredindo a sua companheira, né? A mãe dos seus filhos, a mulher que sempre esteve do seu lado. E que ele pode sofrer consequências, e as crianças e as mulheres muito mais ainda, né? E doutora Silvia, agora você também levanta uma questão. Será que nós homens também não deveríamos estar abertos para lidar diferente com talvez frustrações, com dificuldades e assim por diante? Sim,
Tanto que agora é uma busca nossa também tratar o agressor, né? Porque às vezes o agressor veio de uma família machista, vamos trabalhar com ele, que agora é o momento de romper com isso, um problema de alcoolismo, vamos buscar ajuda no CAPS, um problema de droga, um problema de depressão. Tem muitos homens deprimidos que acabam, né, agredindo essas mulheres porque estão infelizes. Então, esse trabalho, porque é uma coisa que eu gosto de dizer assim, ó, nosso objetivo não é acabar com a família, nosso objetivo é ter uma família sadia, né? Não é uma família com problemas, mas sim uma família sadia. Tratar esse agressor e ajudar essa mulher. Quer dizer, estamos todos nós, né, juntos, pessoas de boa vontade, queremos viver melhor, ajudar uns aos outros, e nada melhor do que a gente prevenir, então, né, ajudarmos a lidarmos com dificuldades. Você falou até mesmo a depressão, às vezes. Sim. Leva a pessoa... Ou uma frustração no trabalho, tem uma frustração no trabalho, não estava legal, chega em casa, agride a mulher, briga com os filhos, agride os filhos, isso é muito comum, né? Então para pensar, às vezes é um momento de tu estar precisando de ajuda também, né? Vamos conversar sobre isso, né? Doutora Silvia, muito obrigado por participar aqui do nosso programa Castelo Forte, que você continue então também através da sua profissão, seu trabalho voluntário à Casa de Passagem, fazendo diferença, não só para essas pessoas, mas certamente para toda a sociedade. Obrigado por estar aqui conosco no programa de hoje. E eu que agradeço. Obrigado. Olá, amigos, amigas. Convido para uma reflexão bíblica neste momento. Inicio perguntando: o que você acha? As pessoas nascem boas? Todas as pessoas têm boas intenções lá no fundo do seu coração? Essa é uma pergunta simples, mas muito importante, e que fala da nossa natureza, da nossa essência. E dependendo como nós respondemos essa pergunta, também assim vamos entender como nós agimos, como as outras pessoas agem, e vamos também buscar explicações, racionalizações para a nossa conduta. Aparentemente, se torna muito mais agradável, muito mais leve e palatável pensarmos, acreditarmos que lá no fundo todas as pessoas são boas,
que lá no fundo todo mundo tem boas intenções. Mas se analisarmos um pouco mais profundamente a conduta humana, a nossa conduta, o nosso pensar, agir, especialmente se formos buscar a orientação, a interpretação, a análise divina, análise de Deus sobre o ser humano, vamos ver que a Bíblia, onde consta a visão de Deus do ser humano, fala que lá no fundo nós não somos bonzinhos, lá no fundo nós não somos pessoas santas, puras e de boas intenções. Por exemplo, no Novo Testamento, na carta aos Romanos, capítulo 3, diz que todas as pessoas pecaram e estão afastadas da presença gloriosa de Deus. Isso quer dizer que todos os seres humanos, eles têm na sua natureza, na sua índole, pecado. O que é isso? Nós temos a tendência natural de não fazermos o que é correto, de não sermos puros. Estamos longe da perfeição, da glória de Deus, o nosso Criador. Assim nós podemos também entender, ou pelo menos aceitar, que muitas atitudes humanas, atrocidades, gestos terríveis que são feitos, matanças, terrorismos, mentiras, injustiças, são na verdade sinais da nossa natureza humana. Lá no fundo, o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. O ser humano é capaz de ser extremamente grosseiro, interesseiro. O ser humano é capaz de usar outras pessoas e depois jogá-las fora. O ser humano é capaz de matar até mesmo parentes. O ser humano é capaz de desprezar idosos, crianças. O ser humano é capaz de destruir famílias por causa de uma crença, por causa de um desejo, por causa de ciúmes e possessividade. Amigo, amiga, assim a palavra de Deus, palavra que é eterna, que é divina e que conhece a cada um de nós, nos convida a sermos honestos e a entendermos que o ser humano, ele não é por natureza perfeito, puro. Nós, por natureza, somos pessoas pecadoras, somos capazes de fazer coisas terríveis uns com os outros. Mas Deus não nos deixa nessa situação, e Ele nos diz que deseja nos trazer para uma realidade onde existe esperança a partir da graça, da justiça que Deus em Jesus Cristo quer nos presentear. Isso quer dizer que Deus nos ama mesmo assim e nos convida a lutarmos contra os desejos, atitudes, pensamentos que militam contra o bem, contra o amor, contra a verdade. Que possamos assim nos ajudarmos uns aos outros, a olharmos para Cristo Jesus. Ele conhece verdadeiramente o coração do ser humano e Ele tem para nós palavra de esperança através do perdão, da misericórdia e da justiça que Ele nos dá por graça e por amor. Que essa paz, que esse amor estejam em nossos corações, nos transformando a cada novo dia em busca de atitudes que agradam a Deus. Amém.